Olá, hoje, sábado, 10 de abril, vamos conversar sobre o poder da ideologia no processo de alienação política e de classe. Antes de iniciarmos a nossa conversa, gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Você já se perguntou por que os preconceitos existem em nossa sociedade? Por que do racismo, do machismo, da LGBTfobia? Porque os trabalhadores, que representam mais de 90% da sociedade, além de não se rebelarem contra a exploração de classe que a burguesia impõe a ele, ainda sonham em ser como ela. Porque ainda existem cerca de 20% do eleitorado brasileiro apoiando o presidente Bolsonaro, mesmo que este já tenha dado prova suficiente de que não governa para os mais pobres e que é responsável pela maior catástrofe humanitária de nossa história, com mais de 300 mil mortes. Pois bem, o que pode justificar tudo isso é a ideologia dominante em nossa sociedade, a ideologia burguesa. Dezenas de atrocidades já foram cometidas pela humanidade e justificada por uma ideologia dominante na época. Foi assim durante o massacre dos povos nativos na América pelos colonizadores portugueses, espanhóis e ingleses. Foi assim na escravidão dos negros africanos para trabalharem nas colônias da América. Para justificar mais de 400 anos de barbárie, era necessário acreditar que o negro e os indígenas não eram seres humanos, que não eram cristãos e que seu sofrimento era necessário para que eles pudessem encontrar o reino dos céus. Os colonizadores lhe faziam um favor ao escravizá-los e fazê-los passar por todo tipo de humilhação e maus-tratos. Foi assim na colonização do continente africano pelas potências europeias, pois para os europeus os povos africanos eram bárbaros e eles estavam lá para elevar a sua humanidade. Nos dois exemplos acima, um ocorrido entre os séculos XVI e XIX e o outro ocorrido entre os séculos XIX e XX, podemos perceber, algumas características da ideologia. Ela oculta e mascara a verdadeira intenção das potências europeias, a exploração da mão de obra escrava e a extração das riquezas das colônias. Ela inverte a realidade ao afirmar que os colonizados precisavam dela para sair do atraso em que viviam, que eles eram bárbaros. Parecia até que os europeus estavam fazendo um favor aos colonizados. É só estudarmos a história deste período para ver o quanto as potências europeias foram responsáveis pelos problemas econômicos, políticos e sociais até hoje enfrentados pelos países africanos. Como podemos ver, a ideologia ela busca atender os interesses da classe que está no poder, produzindo ideias e concepções que se tornem predominantes na sociedade. E que seja, inclusive, assimilada pelos explorados para que eles aceitem como natural essa exploração, e não como uma construção social que atenda a uma determinada classe. Podemos citar alguns exemplos. Uma ideia bastante difundida de que o pobre e o rico sempre existiram, e isso é uma coisa natural. Porque no sistema capitalista, se você trabalhar muito, se esforçar, você pode ficar rico. Que a pobreza é fruto da incapacidade do trabalhador. Que o individualismo é uma característica das pessoas bem-sucedidas. Que o índio é preguiçoso, não gosta de trabalhar, é uma boa vida. Que o negro ele é inferior ao branco. Que a culpa da violência contra a mulher é da própria mulher, porque ela usou uma roupa mais sexy ou por não respeitar o homem. Que as mulheres que lutam por seus direitos, as feministas, são mulheres mal amadas. Que o trabalhador que se organiza e luta por seus direitos é um desordeiro. Que todo mundo que mora em uma favela é bandido. O que essas frases e ideias têm em comum? Elas, além de não terem nenhum embasamento científico, elas abstraem a realidade social e as relações de classe existentes, como se apenas o desejo do indivíduo fosse o suficiente para que ele tivesse sucesso financeiro e social. Ela é anticientífica, pois ela não se baseia nas ciências sociais. Ela não se baseia na história da humanidade
e muito menos nos estudos sociológicos daí decorrentes. Elas não se baseiam em estudos econômicos para explicar, por exemplo, a pobreza e a concentração de renda na sociedade. Portanto, ela busca reforçar o senso comum, que busca explicações simplistas para os fenômenos sociais. Elas estimulam o individualismo, dificultando que os trabalhadores se organizem coletivamente para lutar contra a exploração capitalista. Se tudo pode ser resolvido pelo próprio indivíduo, para que se organizar coletivamente? Elas são, por princípio, alienantes, criando falsas explicações para as distorções sociais provocadas pelo próprio sistema capitalista. Ela é alienante, pois ela cria na consciência do explorado a ideia de que tudo sempre foi assim e assim continuará para sempre, naturalizando a desigualdade e a pobreza e ocultando a responsabilidade do sistema na produção da desigualdade. Ela o faz acreditar que ele sairá da situação de pobreza se ele se esforçar, pois isto só depende da sua vontade. Elas afetam a autoestima das classes exploradas, para que elas não se valorizem e não ousem lutar contra uma classe que ela considera muito superior. Elas marginalizam qualquer tipo de resistência e luta dos oprimidos, taxando-os de bagunceiros, entre outros adjetivos pejorativos. Elas estimulam o preconceito à mulher, ao homossexual, ao negro, ao indígena, ao nordestino, ao favelado, entre outros, fazendo com que não apenas os explorados se dividam, mas também passem a enxergar o outro não como um ser humano que merece respeito, e sim como algo ou coisa a ser extinta ou eliminada. Por fim, elas são garantidoras das relações sociais e econômicas do sistema capitalista, e faz com que os explorados passem a defender e reproduzir as relações de exploração burguesa. Podemos dizer que estas e outras ideias estimuladas na sociedade, elas podem justificar o aparecimento de governos de direita ou de extrema-direita, como é o caso do governo Bolsonaro, com um certo apoio popular, porque elas se alimentam, dos preconceitos existentes na sociedade. A baixa autoestima dos explorados, a sua falta de consciência política e de classe. Conseguem ser disseminadas a tal ponto que a maioria ou grande parcela da sociedade as aceite como suas. Você já deve ter ouvido várias piadas que ridicularizam o nordestino, o favelado, o negro, a mulher, o pobre. Pois é, a piada é uma forma muito eficiente para disseminar a ideologia. Através da propaganda que relaciona a aquisição de um bem à imagem de pessoa bem-sucedida na vida, capaz de conquistar mulheres lindas, respeito, beleza, corpo perfeito, entre outros desejos. Através da criação de heróis que representam o imperialismo norte-americano na sua luta contra os comunistas, como foi o personagem do Rambo nas décadas de 80 e 90, e de outros personagens criados pela indústria do cinema. De comunicação tradicionais como a TV, o rádio, o jornal impresso, além, é claro, das redes sociais que nas eleições passadas foram fundamentais para a eleição do presidente Bolsonaro. Através das escolas e instituições de ensino que estimulam a educação apenas técnica e não questionadora. Através de mensagens religiosas que em algumas igrejas supervalorizam a obediência incondicional, a resignação diante das injustiças e a explicação de que tudo o que acontece é a vontade de Deus, fazendo com que o trabalhador se torne um sujeito passivo diante dos problemas causados, não por um Deus, mas por homens que enriquecem com a exploração de outros homens. Sem a ideologia, como explicar a exploração do capital? Como justificar as diferenças de direito entre as mulheres e homens, entre brancos e não brancos, entre héteros e homossexuais, entre nordestinos e não nordestinos, entre pobres e ricos? Como justificar os massacres dos indígenas americanos no processo de colonização europeia ou com o massacre dos judeus pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 6 milhões de pessoas? Como justificar a realização de guerras, inclusive a invasão americana ao Vietnã, e que matou mais de 3 milhões de vietnamitas? Como justificar as ditaduras militares em vários países latino-americanos,
com a tortura e morte de milhares de pessoas que tiveram como único crime a defesa de uma sociedade mais justa? Como justificar a perseguição e violência aos oprimidos que buscam se organizar e lutar por seus direitos? Não podemos, no entanto, contrapor à ideologia burguesa a ideia de uma ideologia proletária ou socialista. As ideias socialistas, elas são, por essência, científicas, pois elas se baseiam num estudo científico realizado por Karl Marx de como a humanidade ela se organizou em sociedade. E especialmente de como funciona o sistema capitalista, apontando para o futuro a conquista de uma sociedade que seria emancipatória, baseada na distribuição justa da riqueza produzida pelos trabalhadores e, no fim, de tudo que represente um instrumento de opressão de classe, inclusive o Estado e a própria ideologia. O que cabe à militância de esquerda não é contrapor a ideologia dominante burguesa a uma ideologia proletária, mas a contestação desta ideologia dominante, apresentando à classe trabalhadora uma explicação científica de como funciona o sistema capitalista e contrapondo aos valores morais burgueses, como o individualismo, o egoísmo, o preconceito de todo tipo, o culto à guerra e à dominação, valores como a solidariedade, a empatia, a paz e o respeito às diferenças. A construção de uma sociedade mais justa, ela se faz, sobretudo, com a formação de um novo ser humano, que coloque a justiça social acima dos interesses mesquinhos, individualistas, tão propagados pela ideologia burguesa. A revolucionária Rosa Luxemburgo, ela resumiu brilhantemente o mundo que queremos construir. Um mundo socialmente igual a todos, humanamente diferentes, porque somos diferentes, e totalmente livre da opressão, da injustiça. Então essa frase da Rosa Luxemburgo, ela realmente resume o mundo que a gente quer viver. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Isso vai nos ajudar a chegar a mais pessoas. No próximo sábado eu estarei aqui de novo com mais um vídeo. Um grande abraço e até a próxima.